São Bento, a cidade do interior da Paraíba que cresce, cresce e cresce. Podem até ser vários os motivos de tamanha desenvoltura, mas há um em específico que certamente é o grande responsável pelo acelerado desenvolvimento do município. A rede de dormir, sem dúvidas, é a grande impulsionadora da economia da cidade. Ao passar pelas ruas, isso pode ser facilmente percebido, pois as redes estão por toda parte. Seja na entrada do município, estendidas em frente às lojas têxteis, em fase de acabamentos nas calçadas ou dando nome a locais. Aqui esse objeto é exposto sem timidez e costumeiramente oferecido como presente típico aos visitantes. Esse hábito de produzir redes foi adotado após uma série de fatos e acontecimentos que envolveram icônicos habitantes desta terra. Em 1927, foi confeccionado a primeira rede de dormir por Maria Serafim. Essa pessoa foi uma pessoa de muita luta, de muita perfeição, de muita coragem. Para você ter uma ideia, ela ia levar o almoço do esposo na roça e enquanto ele almoçava, ela ia catar o algodão e quando voltava para casa, lá começava o processo de descaroçar o algodão e depois desfiar, fazendo fio, para assim fazer o processo de fabricação da rede. Aí você vê as coisas como são. Ela ficou nesse trabalho e 10 anos depois, em 1937, com mais a união de 3 pessoas que foram Maria Serafim, Ernesto Pinto, Pedro Pereira de Alcântara e Joventino Pereira. Essas pessoas se uniram de uma maneira, passando informação para um ajudando o outro, e foram no trabalho. Para você ter uma ideia, eles gastavam 90 dias para fazer uma rede. Nessa época, era necessária muita técnica rudimentar para produzir uma rede, pois os processos de fabricação eram todos manuais. Plantava o algodão, quando o algodão estava no pronto de produzir, aí as mulheres, as fiadeiras, quem ia apanhar o algodão, elas só apanhavam aqueles capuchos bem grandes, os melhores capuchos. Aí depois ia descaroçar o algodão, depois de descaroçar o algodão, batia o algodão num travesseiro, fazia tipo umas pastas, rasgava, fazia tipo aquelas meadazinhas, aí ia para um engenho fiar. Aí quando fiava o fio, aí ia para o dideira, o dia, aí depois ia para o tear de pau. Aí no tear tecia os 3 panos, aí vinha elas iam emendar um pano no outro, aí passava no cabo, empunhar, fazer o cordão já era feito em outro tipo de engenho, era outro processo diferente, para fazer o cordão para empunhar a rede. Era um processo bem longo, não tinha condições de vender não, mal dava para casa. Se não fizesse muito rápido, fosse uma família grande, a rede se rasgava antes de preparar a outra, porque era um processo muito demorado. Essa rede aqui, ela é de 1940. Essa rede, você pode olhar, ela tem 3 panos aí. Ela tem 3 costuras. Essa rede, ela nunca foi usada. Esse ponto aqui, com tijolinho, que costurava o pano da rede. Aí esse acabamento aqui, era que chamavam ele de o cadê. Fazia tudo na mão, as trancinhas trançadas na mão, aí depois fazia mais no cabo, ó, o cordão tudo feito na mão, no engenho, torcido no engenho também. Botava essas belotas para enfeitar, ó, e toda a vida teve essas belotas na rede, desde o início, tá vendo? A rede já era um objeto bastante popular, facilmente encontrado nos lares da região. E o interesse dos habitantes em aprender a fazer a própria rede fez a técnica de fabricação se espalhar. Mas até então, era confeccionada dentro do ambiente doméstico para uso próprio. A primeira fábrica só foi implantada em São Bento na década de 60. Tudo começou quando se juntou Manuel Lúcio e Lauro Lúcio, eles tiraram aqui manuais, e resolveram ir para Mossoró, que Mossoró, além de ser uma cidade maior, tinha uma fiação, que já, eles compraram essa fiação, mas nesse tempo a estrada de barro, a dificuldade era muito grande. Eles foram para Mossoró em 1950, nessa época. Aí lá botaram uma fábrica de rede, o nome da firma era Manuel Lúcio e Companhia. Quando foi em 60, perto já de 70, a fábrica já tinha desenvolvido lá, eles tinham crescido.
Aí Manuel Lúcio veio, ficou lá, o Lúcio ficou em Mossoró, e Manuel Lúcio veio para São Bento e implantou uma fábrica de tiar manuais aqui, era tiar manual quando ele começou, né? Na década de 60. Trabalhava umas 1000 pessoas tudo, entre feiteira e tecedor. Com um ano foi desenvolvendo também aqui, aí ele foi a São Paulo e viu tiares mecânicos, tecendo jeans, o tecido. Aí ele se formou um tiar que tivesse condições de tecer o pano da rede, né, que é um pano mais pesado. Aí a Ribeiro, uma empresa de fabricar tiares, mostrou um tiar lá, ele gostou e da série comprou. Na época ele comprou 16 tiares, comprou, além dos tiares, comprou os dideiros, comprou tudo elétrico, né? Aí trouxe para São Bento, implantou, ficou 10 tiares aqui elétricos e 6 foram para a fábrica de Mossoró. Mas a energia de São Bento dava problema, não tinha problema a energia. Aí ele botou um gerador antigo, desses antigos, que a gente tinha uma roda que tem ali que chama roda de Manuel Lúcio, roda do Zé Mané, pronto, era um gerador daquele, um geradorzão antigo, que gerava energia para o tiar. Aí depois desse gerador, ele comprou um gerador mais moderno, já era com motor Scania, esse motor de caminhão Scania, para gerar energia, né? Porque a energia daqui não tinha condições, não dava condições. Depois veio a energia, que o Paulo Afonso deu condições de desenvolver a automação, a mecanização da fabricação de rede, né? Começou daí, começou tudo com o Manuel Lúcio e companhia. O tiar de pau, quando ele devia ter na faixa de uns 30 tiares manuais, né? Mas ele começou com 10 tiares mecânicos e ficou também com de pau. Aí foi aumentando os tiares mecânicos, né? Foi tirando, foram acabando tiar manual e passou tudo a ficar mecânico. Ele devia ter na faixa também nos 30 tiares mecânicos no auge mesmo da produção, né? Ele chegou a fazer 5.000 redes por semana. Ele foi o primeiro carro, já tinha redeiro vendendo aqui por perto, trabalhava uma rede, mas carro de rede mesmo, para ir para Santa Catarina, para o norte, para o sul, ele foi quem começou. Esse negócio do carro de rede e viajar no meio do mundo, corretor. Manuel Lúcio compra uma caminhonete e bota para vender rede lá fora. O motorista era Nelson Pedro da Silva. Ele dava o preço para Nelson vendia lá fora 5, 10 vezes mais caro. Nelson, quando vinha de viagem, guardava o dinheiro num saco dentro da caminhonete. A criação da Feira da Pedra contribuiu para atrair o público de outras cidades. João da Mata, dono da loja Copacabana Tecidos, foi o primeiro a expor redes de dormir para serem vendidas a céu aberto no centro da cidade. Quando o tiar de pau começou muita gente a fazer, aí já aparecia muita gente vendendo as redinhas no ombro, no dia da feira. Aí quando não vendia, chegava lá em João da Mata. João da Mata tinha uma loja chamada Copacabana Tecido, aí ele trocava a rede por tecido. Quando era na segunda-feira, ele botava uma banquinha na calçada com a rede dele em cima para vender. Na calçada da fábrica Copacabana começou a Feira da Pedra. Aí as outras pessoas que traziam rede para vender, chegavam, se encostavam ali perto onde estava aquela banca, e foi formando, e ali começou a Feira da Pedra. Foi João da Mata quem fundou a Feira da Pedra de São Bento, na loja Copacabana Tecido. Nos anos 75, 80, era pouquinho. Agora, nos anos 90 em diante, aí ela disparou. Aí tomou conta da avenida toda. Naquele tempo a feira era lá na Pedra, lá embaixo. Era na Feira da Pedra, não tinha aqui o shopping da Rede, não. Aí eu morava na Barra de Cima. Aí a gente pegava o carro de linha e vinha para a Feira da Pedra vender a rede. Nessa época, de acordo com o livro Raízes Históricas do município de São Bento da Paraíba, cerca de 80% da população tinha algum tipo de envolvimento econômico ligado à rede de dormir. A vasta mão de obra realizada na fase de acabamento do produto era grande responsável pelo alto nível de empregabilidade. Porque a rede, a gente compra só o pano bruto, sem esse acabamento, sem essa mamucaba, sem o caseado. A gente compra o fio, naquela época, nesse fio eu não comprava ele pronto. Eu pegava as tabocas de fio bruta e torcia o fio no engenho manual assim, para fazer esse fio para enfiar, para fazer a varanda. Enfiar na rede e fazer a varanda. Eu fazia muita rede de ganho lá no sítio. A gente pegava a rede lá dos donos de fábrica, né? Para fazer esse trabalho aqui.
Eu lembro quando eu fazia esse trabalho aqui de 25 centavos. E tinha para bater a trança e casear, e tinha para torcer essa cabecinha aqui e entrançar. 2 entrançadinhos que tinha aqui, era 50 centavos para fazer esses 2 serviços. E a gente fazia muito de ganho. Pegava dos donos de fábrica para fazer. Por isso que eu digo que hoje em dia não trabalha aqui em São Bento quem não quer, porque muita fábrica tem aqui em São Bento e muito acabamento de rede para fazer. Aí não trabalha quem não quiser, porque serviço não falta não. Outro fator que teve profundo impacto no desenvolvimento econômico do município foi a construção da Ponte João Agripino, inaugurada em 1970. A obra possibilitou o tráfego de grandes veículos e trouxe acessibilidade. Tinha na época o pontão, lá em Senhor Alexandre, para atravessar o rio, quando vinha um carro. Isso era com muita dificuldade. Não passava carro grande, que na época também não tinha, era caminhoneta. Então João Agripino, que era muito amigo de Dom Silveira, os dois se combinaram e ele prometeu para Dom Silveira que faria a ponte. E ele fez a ponte. A ponte foi uma explosão para o comércio de São Bento. São Bento, quando o rio estava cheio, só tinha pontão ali no Senhor Alexandre, só passava carro pequeneira com dificuldades, e Pau Paulista fechava tudo, nada passava. Então, 30 dias, às vezes, ficava parado aqui de tudo. O Shopping das Redes é mais uma obra que merece destaque no que diz respeito à valorização do objeto na cidade. Como o próprio nome já diz, aqui a rede pode ser encontrada em abundância, junto com vários outros produtos têxteis. Com a evolução, a gente também tem que crescer com essa evolução, né? Então, como a feira era lá na Pedra, no Sol, conhecida como a Feira da Pedra antigamente, teve a evolução, foi crescendo e deu um lugar mais aconchegante para as pessoas que vêm de fora e para os próprios feirantes que são daqui de São Bento. Era mais complicado, né? Até assim, em termos de, no tempo de inverno, porque era muito sofrido para a gente. Porque a gente tinha que, quando chegava a chuva, a gente tinha que correr com aqueles molhos de rede, colocar num canto que não molhasse, né? Quando era alguém que tinha aquela tendazinha para cobrir, ainda, mas tá bem melhor agora, não se compara. Tá bem melhor. A pessoa vender uma coisa assim ao ar livre, para ter um teto, né? Para colocar a mercadoria da gente, é bem diferente, é bem melhor. Que nós compramos rede, tapete, meias, toalha de banho, brinquedos. É como se diz, é um bazar, várias coisas. A Feira de São Bento está de parabéns, viu? Porque aqui tem muita coisa. A gente ganha o pão para a família, né? A Expo Têxtil é uma feira têxtil que foi idealizada para expor especialmente produtos que são fabricados pela população local. Este evento é a mais nova ação do município para manter viva a maior fonte de renda da cidade. Pode ser até que na própria Expo Têxtil lá não tenha aquela venda grande, mas a rede de contatos com certeza é um grande influenciador nesse avanço dessas vendas. São Bento hoje é conhecido Brasil, outros países, devido a esses eventos que tem, né? Tem a Expo Têxtil que fica conhecida no Brasil inteiro. Então isso com certeza traz benefícios para todo mundo, para a cidade inteira, porque a cidade inteira produz, a cidade inteira desenvolve. Muitas pessoas vêm de fora, visitam. Algumas pessoas vêm até para a própria festa, né? Mas dá uma passada na feira e a gente faz um contato, tem aquela rede de contatos e depois conseguimos fidelizar muitos clientes através da Expo Têxtil. Graças a Deus nós somos um povo trabalhador que não fica aqui esperando, que busca, né, que acompanha toda essa evolução. Então nós não estamos aqui de braços cruzados, não, a gente também está acompanhando essa evolução da internet, de Instagram e vendo, e a gente busca e vai atrás mesmo e está aí a prova que nós somos aí nos Correios, o terceiro do estado. São Bento é uma cidade que cresce muito, que vem só crescendo muito, e o céu é o limite para a gente. Eu costumo dizer que a gente tem nome e sobrenome. São Bento das Redes. Quando alguém diz, você é de onde? Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu sou de São Bento das Redes. A rede de dormir veio a São Bento de forma modesta, sem pretensões e promessas. Aqui ela chegou e resolveu permanecer. Não prometeu nada e entregou tudo e mais um pouco. Ela gostou dos habitantes de mãos habilidosas, das ideias criativas que tanto a adorna, da coragem do povo que confecciona cada detalhe de acabamento. São Bento e a rede de dormir formaram uma dupla imbatível. A cidade a trata como rainha, e em forma de gratidão, a rede retribui com muita prosperidade. É uma espécie de acordo onde as duas saem ganhando e crescem juntas.
Essa parceria já conquistou o Brasil e logo logo conquistará o mundo.